Campos Flegrios, terremotos, vândalos e um plano de evacuação contestado. Uma análise detalhada. Terremotos frequentes e ameaça iminente de erupção. A região dos Campos Flegrios, na Itália, vive sob a sombra de uma ameaça iminente: a erupção vulcânica. Nos últimos dias, a atividade sísmica na região se intensificou, com o registro de diversos terremotos, incluindo um de magnitude 1,7 na tarde de segunda-feira, 27 de maio. Esse tremor, que causou um estrondo assustador, serve como um lembrete constante do perigo que paira sobre a região. Cientistas renomados, como aqueles do Observatório Vesuviano e do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, INGV, alertam para o potencial de uma erupção vulcânica nos Campos Flegrios. Essa erupção, se ocorrer, poderá ter consequências devastadoras para Nápoles e seus mais de 3 milhões de habitantes. As caldeiras vulcânicas da região, que já foram palco de erupções devastadoras no passado, estão em constante movimento, gerando preocupação e incerteza entre a população. Vandalismo em estações sísmicas, um ataque à segurança pública. Em meio à crescente apreensão com a possibilidade de uma erupção, um ato de vandalismo exacerbado coloca em risco a segurança da população. Indivíduos irresponsáveis vandalizaram e roubaram equipamentos de monitoramento sísmico nos Campos Flegrios, prejudicando a capacidade de detectar e prever erupções vulcânicas. Esses equipamentos, cruciais para a segurança pública, são utilizados para monitorar a atividade sísmica e o bradisismo, elevação do solo, na região. Através de dados coletados por esses instrumentos, cientistas podem analisar a evolução da atividade vulcânica e prever possíveis erupções. O vandalismo em tais equipamentos compromete a capacidade de identificar sinais de alerta precoce e tomar medidas preventivas para proteger a população. O diretor do Observatório Vesuviano, Mauro Di Vito, condenou veementemente esses atos e apelou para que as pessoas respeitem os instrumentos essenciais para a segurança da comunidade. A sabotagem desses equipamentos coloca em risco não apenas a capacidade de monitoramento vulcânico, mas também a vida de milhões de pessoas. Plano de evacuação limitado gera controvérsia e preocupação. O plano de evacuação oficial divulgado pelo governo italiano para lidar com uma eventual erupção nos Campos Flegrios gerou críticas e preocupação entre cientistas e a população. O plano prevê a remoção de apenas 350 mil pessoas de Nápoles, o que representa menos de 10% da população total da cidade. Cientistas argumentam que este número é extremamente baixo e que um plano abrangente para toda a região metropolitana de Nápoles, que inclui mais de 4 milhões de habitantes, é urgentemente necessário. Eles alertam que em caso de uma erupção vulcânica de grande porte, a infraestrutura da região, com ruas estreitas e prédios antigos, pode dificultar ainda mais a evacuação de um número tão grande de pessoas. As autoridades afirmam que o plano atual é específico para o caso extremo de uma erupção e que medidas adicionais serão tomadas em caso de bradisismo, elevação do solo. No entanto, a falta de clareza e detalhes sobre essas medidas adicionais gera ainda mais desconfiança e preocupação na população. Falta de recursos e infraestrutura amplia os desafios. A capacidade de transportar 350 mil pessoas com segurança e rapidez em meio ao caos de uma erupção vulcânica é questionada por especialistas. O plano prevê o uso de linhas de ônibus e motoristas, mas o número parece insuficiente para atender a demanda, especialmente considerando a infraestrutura da região, com suas ruas estreitas e prédios antigos que podem facilmente se tornar obstáculos durante uma evacuação. A falta de recursos e infraestrutura adequada para lidar com uma erupção vulcânica de grande porte aumenta ainda mais os desafios que as autoridades italianas enfrentarão. A necessidade de um plano de evacuação abrangente e realista que considere a realidade da região e a segurança de toda a população é crucial para minimizar os riscos em caso de uma catástrofe natural. Falta de coesão entre cientistas e autoridades gera desconfiança. A discrepância entre as avaliações dos cientistas e as medidas oficiais do governo gera desconfiança e preocupação na população. A comunidade científica alerta para a urgência de um plano de evacuação eficaz e abrangente, enquanto as autoridades parecem minimizar a gravidade da situação e focar em medidas que podem ser insuficientes. Lições aprendidas de desastres precedentes e a importância do planejamento. A história está repleta de exemplos de erupções vulcânicas que causaram devastação e perda de vidas. O Monte Vesúvio, localizado a poucos quilômetros de Nápoles, destruiu as cidades de Pompeia e Herculano no ano 79 d.C., servindo como um lembrete brutal do poder destrutivo dos vulcões. Para evitar uma tragédia similar, é crucial que as autoridades italianas aprendam com os erros do passado e implementem um plano de evacuação realista e abrangente. O planejamento antecipado, a disponibilização de recursos adequados e a conscientização da população são essenciais para minimizar os impactos de uma erupção vulcânica. O que o canal Vulcões Info pensa sobre isso?
Temos que ter em mente que Nápoles possui ruas estreitas e fazer uma evacuação por ônibus é no mínimo absurda. Levando-se em conta a frota atual, nem os 300 mil conseguiriam ser removidos, no máximo 145 mil pessoas. Segundo o governo local, o restante iria com seus próprios veículos. Como assim? Iria congestionar totalmente a cidade e os outros 3 milhões em um cenário de erupção. Todos vão pegar seu carro e tentar sair da cidade. É um plano no mínimo estapafúrdio e sem nexo. E o que vocês, minha audiência, o que pensa sobre isso? Daria certo esse plano? Deixem aí nos comentários o que vocês pensam nesse plano mirabolante do governo local.